Isso. Abra, por favor, sua Bíblia. Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22. A partir do versículo 54. Lucas 22, verso 54. Eu normalmente tenho o costume de ler, às vezes, 1 ou 2 versículos, e aí contando a história e aplicando, mas hoje eu gostaria de ler esses poucos versículos também, que não são muitos, a partir do verso 54 até o verso 62. Gostaria que você acompanhasse, se possível, na sua Bíblia, que entrou sua Bíblia no seu smartphone ou no telão. Lucas 22, a partir do versículo 54, preste muita atenção nesse texto. Então, prendendo-o, isso aqui está prendendo Jesus, o levaram e o colocaram em casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia, e havendo-se acendido uma fogueira no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com Jesus. Porém Pedro negou, dizendo: mulher, eu não conheço ele. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: eu juro, eu não sou. E passada quase, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, olhou para versículo 61, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou. Coloque sua Bíblia sobre o seu assento, não se assenta, pega na mão desse irmão, por favor. Eu não sei se você está passando por isso, ou já passou por esse momento. Um momento onde nós normalmente colocamos expectativa em algo, colocamos o nosso coração em pessoas ou em propósitos, e essa expectativa não se cumpre. Eu não sei se você dedicou um tempo da sua vida, ou está dedicando um tempo da sua vida, aonde promessas que foram feitas por Ele não se cumpriram. Propósitos que você recebeu dele ainda não foram à frente. Eu estou falando de pessoas que estão se dedicando, ou se dedicaram por um tempo, e parece que essa dedicação não valeu de nada. Está com o coração ferido, está amargurada, triste, com frio, num ambiente onde parece estar sozinho ou sozinha. Mas hoje Jesus me trouxe aqui para liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Que toda ferida, que toda amargura, que toda palavra que um dia ainda não foi cumprida, que toda decepção, que toda frustração, seja na obra, seja em pessoas, seja no trabalho, seja na carreira, seja em uma família, hoje Deus vai te mostrar que existe um propósito, e esse propósito é que você retorne a viver aquilo que Deus um dia já falou que vai se cumprir na sua vida. Só aqueles que creem por um instante, joga a tua mão para o alto e dê um brado de glória a Jesus. Se assenta, por favor. Eu falei isso porque essa pessoa
que parece com a nossa história é esse homem chamado Pedro. Por quê, irmãos? Pedro, ele estava um dia pescando. Ele era pescador de ofício. Essa era a profissão dele. Um certo dia ele está pescando, e ao acabar esse ofício, esse momento de ofício, ele encontra Jesus na praia. Jesus fala assim para ele: Simão, a partir de hoje você não serás mais pescador de homens. A partir de agora, você não será mais pescador de peixe. A partir de agora eu estou te chamando para você ser pescador de homens. Esse primeiro encontro de Jesus e Simão, esse Simão é Pedro, houve uma comissão, e mais do que uma comissão, Jesus declara, faz uma promessa: olha, me segue, e quanto mais você me seguir, eu vou estar te preparando, te habilitando para você pescar pessoas, pescar homens. E assim Pedro, ele acredita, ele toma posse da palavra, e assim ele começa a viver. São aproximadamente 3 anos e meio, Pedro, esse Simão, andando ao lado de Jesus, seguindo Jesus, sendo fiel a esse Jesus, não só acreditando na promessa que foi feita a ele, mas acreditando que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Você lembra, quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Esse mesmo Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro já tinha essa convicção. Pedro sabia quem ele seguia, e Pedro sabia qual era a missão que estava sobre ele, o propósito que Deus tinha colocado sobre ele, esse Jesus tinha colocado sobre ele. Só que ao mesmo tempo que Jesus nos chama, e ao mesmo tempo que Ele deixa claro o que Ele quer para cada um de nós, nós temos a tendência de, na caminhada, começarmos a criar expectativas. E aí eu não estou falando de Deus prometer algo, mas nós criarmos expectativas que Ele não falou. Por quê, Renan? Porque a expectativa de Pedro, assim como os outros discípulos, era que Cristo, esse Messias, ele iria libertar o povo de Israel dos romanos e de qualquer outra nação, ia tornar Israel de novo uma nação forte, o grande povo de Deus. O que eles estavam esperando, o que Pedro também estava esperando, é que esse Jesus agora, ele se tornaria um grande comandante militar, haveria uma revolução. Só que aí uma semana, aproximadamente antecedendo esse fato que nós lemos, Jesus agora ele começa a entrar em Israel. Só que bem antes, Jesus já começa a avisar: olha, é necessário que se cumpra o que os profetas falaram. O Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai ter que padecer. E aí uma semana antes, Jesus ele começa a caminhar em direção a Jerusalém. E ao entrar em Jerusalém, os discípulos preparam para ele o jumentinho. Nós conhecemos essa história. O povo judeu pega ramos, galhos, e começam a saudar esse Jesus falando: Hosana, Hosana ao filho do rei, Hosana, este é o Messias, este é o rei dos judeus. Eu preciso lembrar que este mesmo povo que hoje estava gritando que ele era o Filho de Deus, seria o mesmo povo que daqui a uma semana iria gritar: crucifica-o, ele tem que morrer. Preferimos que solte Barrabás, o assassino, do que esse Cristo. E eu falo isso porque muitos de nós às vezes estamos nos encantando com os aplausos que fazem sobre nós, porque normalmente o mesmo povo, e eu não estou falando discípulo é aquele que obedece o mestre. Estou falando que o mesmo povo, que às vezes está atrás de você por aquilo que você faz, em nome de Jesus, que te aplaude hoje, pode ser o mesmo que amanhã fala assim: pecador, é bandido, é safada, eu sabia que ia cair, eu sabia que ia fazer aquilo. Então pare de se encantar quando pessoas começam a sacudir o seu nome, falar que você é isso, que você é aquilo, que você é muito boa, que você é fera.
E eu acho lindo porque o texto diz que Jesus, ao entrar, ele não se alegrou, ele se entristeceu. Eu preciso aprender com Jesus que a maior alegria não deve ser o aplauso das pessoas ao meu respeito, mas as ações que elas fazem até quando não estão na nossa frente. E eu não estou falando que você não deve valorizar pessoas, porque existem pessoas e existem discípulos. Esse Jesus, ele entra em Jerusalém, e ao entrar em Jerusalém, agora ele está caminhando exatamente para o cumprimento da profecia. E qual era o cumprimento da profecia? Eu serei entregue, eu vou morrer. Esse Jesus se reúne, convida, estava se aproximando a festa da Páscoa, estava se aproximando a festa dos pães asmos, uma festa onde todos os judeus tinham que caminhar para Jerusalém, não importava onde eles moravam, todos deveriam se dirigir a Jerusalém, ricos, pobres, não importava cor, condição financeira, conhecimento, todos deveriam para Jerusalém, porque deveriam comemorar a Páscoa. O texto vai dizer, isso está nos 4 evangelhos, nós lemos Lucas, mas esse momento ele está nos 4 evangelhos, cada um normalmente leva uma abordagem diferente, e cada hora eu vou dar uma pincelada aqui em um dos evangelhos, trazendo detalhes diferentes. O texto vai dizer, a Bíblia Sagrada vai dizer, que Jesus todo dia ia ao templo para ensinar, todo dia, nessa entrada dele, todos os dias ele estava entrando no templo para ensinar. Só que os líderes judeus, os líderes dos sacerdotes, os líderes dos escribas, eles entenderam o seguinte: olha, se nós tentarmos fazer alguma coisa com ele no meio da festa, esse povo vai se revoltar. Nós precisamos fazer alguma coisa por trás, porque o inimigo sempre trabalha assim. Ele nunca trabalha te atacando de frente, normalmente ele sempre busca uma oportunidade no escuro, por trás dos bastidores. Ele nunca fala mal de você na sua frente, ele sempre fala de você nos corredores da igreja, na entrada, do outro lado da rua, nas esquinas, vai na casa de fulana, normalmente é manicure, barbeiro, essa galera é um pouco... Eu não falei nada. Operador de som como Fabiano. Tem uma galera que eles não conseguem segurar a língua, sabe? Mas eu não estou falando deles, estou falando daqueles que falam mais mal por trás. Esses líderes entenderam, se nós fizermos alguma coisa com ele, à luz do dia, onde todos estão olhando, vão criar uma revolução, e vamos criar um problema para nós. Nós queremos matar esse Jesus, mas precisamos fazer alguma coisa escondida, de forma estratégica. E eu preciso trazer isso para você, porque enquanto nós achamos que o evangelho é tranquilo, eu posso levar a vida como eu quiser, o inimigo está fazendo estratégias para tentar destruir. Enquanto alguns não buscam orar, não buscam estudar, não buscam se aproximar de Deus, não buscam se envolver, não buscam ter uma vida focada, o inimigo está assim, ó, na segunda eu vou oferecer isso, na terça eu vou fazer aquilo, na quarta eu vou apresentar isso, na quinta, porque o objetivo dele de forma estratégica é sempre nos destruir. Enquanto nós também deveríamos viver de forma estratégica, olhando para as coisas do alto, nós estamos vivendo a vida como se nada fosse acontecer. Não, eu piso na cabeça do inimigo, pisa assim, pisa. Eles estão tentando arranjar uma forma, e aí o texto vai dizer que o inimigo entra no coração de Judas, um discípulo, e esse discípulo agora resolve trair Jesus. Olha, eu entrego eles a vocês e vocês me dão um dinheirinho em troca disso. Eu ando com ele, então eu tenho a presença dele, eu posso te entregar a presença dele em troca de um dinheirinho. Conhece pessoas assim? Tem como você vir aqui na minha igreja? Não, eu te dou a presença dele em troca de um dinheirinho. Esse Judas entrega Jesus. Jesus chega o dia da Páscoa. Provavelmente agora, esse dia, uma quinta-feira. Ele reúne os seus discípulos. E ao reunir os seus discípulos, ele resolve partir o pão, mesmo sabendo que existia um traidor ali no meio, porque ele trai e continua no meio da mesa, porque tem traidor que não sai, ele continua na mesa, ele não quer mais o ambiente, não quer mais a liderança, mas ele continua comendo do pão que está na mesa. Mas mesmo Jesus sabendo disso, porque ele é onisciente, Jesus dá graças.
Diferente da gente, tá me traindo, né, infeliz? Coloca um veneno no prato dele aqui para mim, por favor. Não, vou fazer uma live, faz a live que eu vou desmascarar ele na frente de todo mundo. Não, Jesus, ele pega o pão, ele dá graças. Porque as minhas ações revelam quem eu sou, assim como dos meus inimigos revela quem ele é. E tem pessoas que estão se igualando com traidores. Deixa eles continuar na traição deles. Seja você, continue agradecendo ao teu Deus. Jesus pega o pão, dá graças. Logo em seguida, Jesus resolve lavar os pés dos discípulos. Jesus prepara a bacia e começa a lavar os pés. Quando chega em Pedro, Pedro fala assim: não, você não vai me lavar. Não, senhor não. A pergunta é: por que, Pedro, você não fez isso antes? Porque esse era o papel de um servo. Os servos que deveriam pegar e lavar os pés dos senhores. Aí quando Jesus pega para fazer: não, você não deveria fazer isso, quem deveria fazer isso sou eu. Você deveria fazer isso, por que você não fez isso antes? Porque quando você vê algumas coisas, algumas pessoas fazerem: não, você não deveria fazer isso, quem deveria fazer sou eu, na igreja. Por que você não fez antes? Porque você espera pessoas que não deveriam fazer as coisas, você sabe que quem deveria fazer era você. Aí quando alguém pega para fazer, você fala: não, esse é meu papel, por que você não faz antes? Não, Jesus, não me lava. Não, Pedro, Jesus fala: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Não, então me lava por inteiro, Pedro responde. Porque Pedro é esse que sempre tem uma resposta na língua. A proximidade dele com Jesus faz com que às vezes ele ache que ele tem uma certa autoridade, ou domínio, ou conhecimento. Não, Pedro, Senhor, então me lava por inteiro. Pedro, você já foi lavado, você já está limpo pela palavra, eu só preciso lavar os teus pés. Aí Jesus diz o seguinte: olha, um de vocês, isso tudo no mesmo momento, na ceia, lavagem dos pés, olha, um de vocês vai me trair. Aí o texto bíblico vai dizer que cada um começa a perguntar para o outro: quem vai trair? É você que vai me trair? É você que vai trair Jesus? Não, é você. Não, será que é você? Todos eles começam a perguntar: quem é que vai trair? Quem é que vai trair? E aí eles começam a ir: Jesus, eu não vou te trair. Jesus, eu não vou te trair. Jesus, eu não vou te trair. Logo em seguida, o texto vai trazer um detalhe que eles começam a discutir, Wilson, sobre quem era o melhor. Porque é engraçado, eles começam a perguntar uns para os outros quem iria trair, mas a discussão começa a decorrer, a discorrer, no sentido de quem era o melhor deles, quem seria o maior. Jesus falou que vai morrer. Se ele falou que vai morrer, um vai trair? Não, vai trair o quê? Eu fico agora conjecturando, a Bíblia não diz isso, fala assim: eu não vou trair. Sabe por que eu não vou trair? Porque eu sou o líder de vocês. Se for trair, vai trair o irmão que não serve nada. Eu sou líder. Aí João talvez fala assim: não, eu não vou trair porque ele me ama. Aí talvez Judas fala assim, ele sendo traidor: eu não vou trair porque eu que carrego essa cola, ele confia em mim, a administração está toda em mim. Eles começam a discutir entre eles para quem seria o maior. Aí Jesus ouve isso e fala assim: vocês estão discutindo sobre quem é maior? Vocês não entenderam até hoje quem é o maior para mim? Ele fala assim: no reino dos homens, quem é maior? O que está sentado na mesa ou o que serve? Aí o próprio Jesus responde: no reino dos homens, o maior é aquele que está sentado na mesa. Mas no reino do meu Pai, o maior é aquele que faz o que eu estou fazendo com vocês. É aquele que serve. Eu estou conjecturando essa questão do Pedro falar assim: não, eu sou o melhor, porque logo em seguida Jesus vai falar assim: olha, deixa eu dizer algo. O inimigo, o diabo, pediu para cirandar vocês. Ele diz vocês. Olha que Jesus está dizendo para os discípulos: olha, o diabo pediu autorização ao meu Pai, Deus, para cirandar vocês e peneirar vocês. Aí se levanta Pedro: eu? Me cirandar? Senhor, eu estou pronto. Eu? Tipo assim, eu estou completo. Eu sou o cara. Eu estou colocando essas palavras. Ele diz: eu estou pronto. Aí ele fala: e você, Pedro? Quando você se converter, anima os teus irmãos. Mas calma aí, isso parece ser discrepante.
Porque um cara que está achando que está pronto, Jesus quando fala para ele, fala assim, não, você não está nem pronto, você nem crente ainda é, você nem se converteu. Mas como uma pessoa que está andando 3 anos e meio com Jesus, que se acha pronto, que se acha que já está cheio, o próprio Cristo olha para ela e fala assim, você ainda nem se converteu. Quando você se converter, anima os teus irmãos. Sabe o que eu aprendo com isso? Andar com Jesus, fazer as coisas de Jesus, curar, porque Pedro curou, Pedro expulsou demônios, Pedro ajudou em multiplicação, Pedro curou coxo, Pedro fez tantas coisas poderosas, mas isso não quer dizer que andar com Jesus significa que já houve conversão, mudança. Pedro, quando você se converter, você se acha pronto, mas quando você se converter, anima os teus irmãos. Você está achando demais, Pedro. Não que não seja, porque na verdade eu já fiz uma palavra, eu sei que você um dia será, mas ainda precisa de mudança. Pedro fala, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte, eu estou pronto para ir contigo até a prisão. Uma pessoa que o próprio Cristo fala assim, você ainda precisa de mudança, nem se converteu ainda. Então frisa isso, eu estou fazendo essa história toda para que você entenda esse cenário aqui da negação. Tentei resumir toda essa história bíblica, que você pode acompanhar nos 2 capítulos anteriores. Esse Pedro está dizendo assim, eu estou pronto. E Jesus fala assim, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O texto diz que ele acaba de dizer isso, e o texto vai falar que Jesus vai fazer como ele sempre fazia, algo comum. O quê? Subir no monte para orar. E aqui a minha ênfase não é sobre o fato de subir no monte, era que Jesus comumente ele orava, ele não espera vir problemas para orar. O texto está dizendo que ele faz de forma comum orar. O dia está bom, vou orar. O dia está mais ou menos, vou orar. Vão me prender, eu vou orar, porque eu não mudo. A minha forma de me relacionar com meu Pai não está ligada às circunstâncias. Eu sou aquele que faço isso de forma comum. Eu me relaciono com Deus de forma normal, não preciso de problemas. Talvez você e eu conhecemos pessoas que tem um problema, vai orar. Tem um problema, se interna até no monte. Faz uma cabana no monte para orar. Tem um problema, não sai de campanhas. Tem um problema, não sai de ciclo de oração. Só para o problema. Mas quando tá bom, meu irmão, aí é sexto, domingo, eu vou para o jogo do Flamengo, eu vou beber, eu vou fazer isso, aquilo, vou sair. Não, tem Jesus, de forma comum, ele faz o que é de rotina dele, ele vai orar. E aí nessa oração, ele não chama todos os discípulos. O texto vai dizer que ele chama 3 discípulos mais próximos: Pedro, Tiago e João. Pedrão de novo, Tiago e João. Vocês vêm, vamos para o Getsemane, esse monte, e nós vamos orar. Por quê, pastor? Porque em momentos de aflição, irmãos, ainda que sejam discípulos, aprenda a não abrir a sua angústia para todos. Sabe por que às vezes nós mesmos nos embaraçamos com os nossos problemas? Porque nós temos a tendência de achar que todo mundo que anda conosco, eles podem nos ajudar em oração. Não, aprenda que existem problemas que você só chama os íntimos. Aleluia. Sobe Jesus, Pedro, Tiago e João, sobem para o monte, e eles começam a orar. O texto vai dizer que Jesus se afasta da direção de um tiro. Ou seja, um tiro eu consigo ver, mas eu estou longe. Jesus se afasta deles, e eles começam a orar. Passado-se um tempo de oração, Jesus retorna até os discípulos. Você já conhece essa história. Quando ele chega até os discípulos, eles pegam os discípulos dormindo. Eles falam, mas vocês estão dormindo? Talvez você e eu falaríamos, Senhor, nós estamos cansados, nós preparamos a ceia, arranjamos local, conseguimos até um burrinho para o Senhor, nós estamos fazendo tanta coisa para o Senhor, a gente está cansado, Senhor, entende a gente, mas Jesus não questiona nada. Jesus faz o seguinte, vocês não querem orar, mas eu sei o que eu preciso fazer, eu preciso orar. Jesus volta para orar, de novo separado deles. O texto vai dizendo que esse Jesus, ele está em agonia. Eu estou falando do Cristo em agonia. A agonia de Cristo era tão grande que os evangelistas relatam que Jesus começa a transpirar como se fosse sangue. E aí ele faz uma oração que deve ser para nós também um modelo. Ele fala, Senhor, se for possível, afasta de mim
esse cálice do sofrimento. E aí eu vi algumas pessoas tentar interpretar que Jesus está pedindo para afastar dele a missão. Não, ele tinha clara a missão desde quando ele nasceu, ele sabia da missão. O que ele está falando é o seguinte: eu estou muito angustiado, há a possibilidade de afastar esse sofrimento de mim. Eu quero passar o que for, mas há a possibilidade de afastar. Contudo, que não seja feita, fala comigo, que não seja feita a minha vontade, mas, e essa tem que ser a nossa oração. Nós precisamos falar para o Senhor aquilo que nós passamos, as nossas lutas, as nossas dores, mas não também falar para Ele o que Ele deve fazer a nosso respeito, porque nós temos a tendência de achar que nós sabemos a solução até dos nossos problemas. E qual é a solução do nosso problema? Senhor, que seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque mais do que você se ama, Ele te ama mais ainda. O amor dele por você é maior do que você se ama. Então, sempre a nossa oração é: Senhor, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, tem perseguidores, tem traidores, Senhor, estou sofrendo, estou chorando, Senhor, está doendo muito, Senhor, mas contudo que não seja feita a minha vontade, a tua. Essa foi a primeira vez. Ele ora e vai de novo se encontrar com os discípulos. Quando ele chega aqui com os discípulos, está Pedro, Tiago e João dormindo. Ele: mas vocês estão dormindo de novo? O texto está dizendo que os olhos deles estão pesados, estão cansados, natural, porque caminhar com Jesus cansa, viver com Jesus de fato cansa, a vida como um todo cansa, não é um andar com Jesus, são os afazeres da vida que nos cansam. Mas só que Cristo está em aflição, porque nós temos a tendência de ficar acordados quando é a nossa dor, quando é dos outros nós ficamos cansados. Jesus fala assim: orem comigo, para que vocês não caiam em tentação. Volta Jesus de novo. Essa foi a segunda vez. Jesus vai pela terceira vez orar. E aí Jesus está orando. O texto vai dizer que passando-se uma hora, Jesus volta. Por que passando-se uma hora? Porque ele vai declarar aqui, ó. Quando ele chega de novo, está Pedro, Tiago e João, o quê? Dormindo, num profundo sono. Aí Jesus agora fala com Pedro, aquele que falou com ele: eu estou pronto. Jesus se dirige a Pedro e fala para Pedro: vocês, eu estou falando para você, Pedro, porque você falou que era o pronto e se acha o líder deles. Então vou falar para vocês, mas direcionado a você: ei Pedro, você não pode vigiar comigo nem uma hora? Frisa isso no texto. Nós lemos um texto ali. Eu quero que você faça o paralelo entre um texto e outro. Você não consegue vigiar comigo nem uma hora, Pedro? Vigie. E ele ainda falar, o texto vai dizer que agora os soldados chegam junto com Judas. Judas fala: quem eu beijar, é ele que vocês devem pegar. Judas se aproxima de Jesus, dá um beijo. Jesus, ao invés de dar uma bufetada nele, dá um soco, dá uma banda, dá um armlock, alguma coisa nesse sentido, ou puxar uma pistola, Jesus fala assim: meu amigo. Que isso, pastor? Quem fala isso? É uma pessoa que andou 3 anos e meio confiando numa pessoa. Porque por mais que ela não confie, você precisa nutrir o sentimento ainda assim por ela. Meu amigo, tu me trai com um beijo. O que você tem para fazer, faz agora. Judas continua a dar um beijo nele. Os guardas vêm para prender Jesus. Os discípulos todos são ali. O texto vai dizer que Pedrão, de novo, pronto, ele saca uma espada. Era a arma daquele momento, daqueles dias. E sem perguntar nada, ele corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote que mandou prender Jesus. O nome desse servo é Malco. Ele corta a orelha de Malco. Só que ele não perguntou a Jesus o que deveria fazer. Existem discípulos que carregam armas sem autorização de Jesus, e que estão ferindo pessoas em nome de Jesus, mas sem a ordem de Jesus. Mas eu declaro aqui uma palavra profética, que esse mesmo Jesus vai curar aqueles que um dia feriram no nome dele. Ele vai colocar tudo que foi cortado, ferido no lugar. Emandoqueba da Garabarras. São pessoas que ferem em nome de Jesus, sem a ordem de Jesus, achando que estão fazendo as coisas de Jesus. Jesus repreende Pedro, toca na orelha de Malco, e a orelha dele é cicatrizada na hora. Você acha que diante desse milagre os inimigos recuaram? Na mesma hora eu falar: não, esse cara é o Messias mesmo, pelo amor de Deus, me perdoa. Não, eles continuam, porque a cegueira de Satanás é assim.
redundante, ele cega, ele tapa os ouvidos a ponto de daquilo que nós vemos não entendermos, aquilo que ouvimos não penetra no coração. Você conhece pessoas assim que estão cegas? Pode liberar a palavra que for, parece que não penetra, calma. Jesus é preso, está sendo levado, e agora cadê os discípulos? Pedro, João, Tiago, Natanael, Felipe, Mateus, cada um correu para um lado. Todos correram. Esse fato está acontecendo início na noite. É a noite de quinta-feira. De quinta para sexta madrugada, Jesus está sendo levado preso. O texto que nós começamos a ler foi esse texto que nós lemos. Por favor, mantenha agora para mim, agora nós vamos avançar lendo o texto e nós vamos concluir. Versículo 54. Lucas 22, versículo 54. Se quiser acompanhar na sua Bíblia, fica à vontade. Então, prendendo, o levaram para a casa do sumo sacerdote. Jesus está sendo levado de madrugada para a casa do sumo sacerdote. Ele está sendo levado para a casa do sumo sacerdote porque o correto é, Pedro deveria ser levado para o sinédrio, onde se julgavam as coisas. Mas se lembra, o inimigo trabalha de forma sorrateira. Eles não jogam nas quatro linhas, ele sempre joga fazendo golpe baixo. Então, como o sinédrio está fechado, vamos levar para a casa da autoridade que nós entendemos, o sumo sacerdote. Jesus está sendo levado de madrugada. Isso é o início da madrugada. Está sendo levado preso. E aquele que falou que nunca abandonaria Jesus, está fazendo o quê? O texto está dizendo, está fazendo o quê? Está seguindo? Mas calma aí, Pedro não é discípulo? A palavra discípulo não é aquele que anda perto? Como pode aquele que deveria andar perto agora seguir de longe? Como pode alguém que é chamado tem a nomenclatura daquele que anda perto, quando o reino precisa estar andando de longe? Mas sabe qual é o problema de andar de longe, irmãos? É porque quem está perto de mim aqui, se eu fosse falar sem um microfone para eles baixinho aqui, perto de mim, eles entenderiam com clareza. Se eu falar para quem está longe de mim, lá na porta, nessa mesma altura, é porque ele está ouvindo pelo microfone. Mas se estivesse falando com a voz natural, ele não teria o mesmo entendimento de quem está perto. Você consegue entender o perigo de às vezes estar andando, seguindo de longe? Porque o texto não diz que ele está andando, o texto está dizendo que ele está seguindo. Você conhece pessoas que estão falando assim, não, estou seguindo Jesus, mas qual a tua distância dele? Não, eu estou seguindo, só um pouquinho de longe, mas eu estou seguindo. E aí, irmão, e aí, como você está na igreja? Não, pastor, eu não estou naquela, mas eu estou seguindo, um pouco de longe. O problema é que quando você está longe, você não consegue ouvir com clareza aquilo que o mestre tem para te dizer. O problema de andar longe é que a proteção que o mestre poderia te dar, às vezes não consegue. Eu sou pai de um garoto que é arteiro, ele é elétrico, e a minha esposa fala assim, Renan, fica perto do Davi. Só que é menino, né? E pai, a maioria são assim, é menino, deixa o garoto. Só que o garoto é meio aloprado, ele é a ponto de ele chegar aqui na ponta e querer dar uma cambalhota. A mãe sabe que tem que estar perto. E por que a mãe sabe que está perto? Porque se eu estiver de longe, eu não consigo socorrer a hora que ele precisa. Sabe qual é o perigo de às vezes nós estarmos seguindo Jesus de longe? É que às vezes a proteção que nós precisávamos, talvez não vão conseguir obter. Não é porque ele está longe, é porque nós estamos seguindo ele longe. Estar longe, eu não consigo ter o contato necessário que quem está perto tem. Paz do Senhor, Deus te abençoe, meu irmão. Quem está longe não consegue ter contato com quem está perto. De vez em quando nós vamos para alguns destinos, juntos com alguns amigos aqui, e aí eu falo para alguns irmãos, como o Emerson, por exemplo, que ele acha que é o Emerson Fittipaldi, enquanto o pastor Zé Romário, ele parece mais o Rubinho Barrichello, aquele que só fica
E aí eu falo: Emerson, puxa a galera, mas anda num ritmo que todos consigam seguir. Aí eu não sei se o Emerson que tem o pé pesado demais, ou o Rubinho que tem o pé leve demais, que é o Rubinho começa a se distanciar do Barrichello. Quando você está na pista reta, quando você está num caminho reto, ainda que seja de longe, você consegue visualizar. E quando você está em rodovias ou pistas, que um entra para um lado, tem que entrar para o outro, tem que entrar para o outro, tem que entrar para o outro. Quem está longe, acaba. Você consegue entender que quando às vezes a gente segue Jesus de longe, nós temos a tendência de nos perder no caminho? Eu estou falando de quem segue Jesus, não estou falando de quem não está seguindo. Ele está seguindo Jesus de longe. Versículo 55. E aí de repente, Jesus, o que está acontecendo? Jesus está na casa do sumo sacerdote, Pedro está seguindo de longe. Aí, o texto em outros evangelhos vai dizer que Pedro, ele entra agora no pátio. Eu acho que é a pilha que deve estar falhando, Fabiano. Pedro, ele entra no pátio da casa do sumo sacerdote. E ao entrar no pátio, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio. Eu estou falando para vocês que é de madrugada. De madrugada, normalmente, como que é o clima? É um clima? Imagina, uma pessoa acabou de ser presa, você não tem tempo, não, vou em casa pegar um casaco, vou em casa pegar um blazer, vou botar uma calça. Você sai da forma que você está. Ele está seguindo Jesus de longe da forma como ele saiu. Aí chega de madrugada. Imagina como está o clima. Frio. Nesse clima frio, olha como parece, às vezes algumas coisas que parece até que é a mão de Deus. Acendem uma fogueira. Eu estou falando de um homem, Pedro, que ele criou uma expectativa. Além de criar uma expectativa, o sentimento de Pedro agora é o seguinte: eu achei que ele seria de fato Messias, eu achei que ele ia libertar o povo, nada disso aconteceu. Ele está sendo preso, provavelmente vai ser morto. Então a promessa que foi feita a mim, já era. Eu perdi o meu lugar na mesa. Aquela promessa que foi feita lá atrás não vai se cumprir. O meu lugar de liderança, o meu lugar apostólico, discípulo, já era. Aí Pedro está nesse momento, nesse clima frio, início de madrugada, acende uma fogueira. Aí tu acha que acabou? Não. Aí no meio da roda, aquele que achou que tinha perdido o lugar, tem um lugar para ele. Imagina, já viu? Quando você está em Deus, está atrasado para vir para a igreja, nenhum Uber aceita. Um cancela, outro cancela. Tu vai pegar teu carro, o pneu furou. Tu vai tirar o carro de casa, o vizinho botou o carro na frente. Normalmente é assim. Agora quando você está seguindo Jesus de longe, aí fala assim: irmão, sextou, chope hoje. Aí tu mal pegou o celular, alguém fala assim: não, vou tirar carona. Não é assim que acontece? Se tu pedir Uber, 4 te atendem ao mesmo tempo, eles brigam para te atender. Não sou eu. Meu Deus. Já viu que para o pecado todas as facilidades aparecem? Quando nós estamos vivendo longe de Deus, de Jesus, tudo se parece fácil, tudo. A facilidade para tudo. Aparece emprego bom. Você não pega ninguém, um monte de mulher bonita que chama. Feio, duro, se arruma mal, um bafo de enxofre. Aí está longe de Jesus. As melhores da academia fica te mandando mensagem. Meu Deus. E tu está achando que está abafando. Pedro, frio, acenderam a fogueira. Eita, o negócio está bom. Será que tem um lugar para mim? Não, você perdeu o lugar lá, mas tem um lugarzinho para você aqui na fogueira. Continua aqui o versículo para mim. Tem um lugarzinho para você na fogueira. Senta aqui, Pedro, aqui. Estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, porque para ele assentar tinha lugar, irmãos. Já entrou aqui nessa igreja lotada, que você, meu Deus, não tem lugar para sentar. Não tem. Como você é sentado? Você não tem lugar. Tem que vagar um lugar. Então tinha lugar para ele sentar. Até lugar para ele tinha para sentar. Versículo seguinte, 56. Tudo parece a mão de Deus. E às vezes você acha que é coincidência. Não é coincidência. Não é Deus que está provendo isso, com certeza. É fogo fora, lugar no meio dos escarnecedores. Tu acha que é a mão de Deus.
Tu acha que é Deus que está trabalhando nisso tudo? Aí, uma empregada, uma criada ali do sumo sacerdote, vendo estar assentado ao fogo, colocou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Esse mesmo fogo que você achou que foi acendido para te aquecer, é o mesmo que daqui a pouco vai te expor. Esse mesmo fogo que facilitou, parece que está te aquecendo, parece que chegou no momento certo que você precisa, que está ferido, que está destruído, que está chateado. É sempre assim, quando estamos chateados com a igreja, chateados com a liderança, tristes com algum problema, se acende um fogo, há lugar para você na rodinha daqueles que nunca queriam nada. Tu fala: meu Deus, achei o meu lugar, o lugar está aquecido, está bom, o ambiente está agradável. Mas esse mesmo ambiente, esse mesmo fogo que acenderam para você, é o mesmo que fala assim: ei, porque o texto está dizendo, vendo ele assentado é de madrugada, irmãos, não é nossa época, não tinha lâmpada. Então, o que mostrou que ele era um deles? O quê? A claridade do fogo, a claridade da fogueira, a fogueira que os outros, que um dia perseguiam, estão acendendo para que você ache que você esteja se aquecendo. Você consegue entender que existem coisas que o inimigo está fazendo e você está achando que é até a mão de Deus, mas no final é para te expor, é para levar também a sua morte, a sua prisão, a sua destruição. O texto vai continuar, versículo 57. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Lembra agora para o Getsemane. A primeira vez, Jesus, vocês estão dormindo? Uma vez. Primeira vez, não conheço. Próximo versículo 58. Pouco depois, e aí você precisa entender, porque às vezes nós lemos o texto, achamos que as coisas acontecem de um minuto para o outro. Não, é passado o tempo. Está de madrugada, mas o tempo está avançando. Passou mais um tempo, um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Ele continua sentado na mesma fogueira. Então esse mesmo fogo que te expõe uma vez, ele te expõe para outros também, tá? Não acontece só uma vez, não. É o mesmo que está te aquecendo. Tu também é deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E é engraçado que Mateus, nós estamos vendo Lucas, mas Mateus, capeta, com som alto, queima ele, queima o som dele, Senhor, todo. Não, sou igual a Pedro, Senhor, eu sou assim. Isso, queima o carro dele, outro carro bate nele, só não mata, só quebra o carro. Aí, vendo o outro, o Mateus vai dizer, sabe o quê? Que esse Pedro agora vai falar assim: eu juro por Deus que eu não o conheço. Mas um dia antes, assentado à mesa, esse Pedro disse que estava pronto. Só que agora ele está jurando diante de Deus que não o conhece. Segunda vez. O texto continua. Versículo 59. Lembra que na terceira vez, Jesus chega e fala para ele assim: mas você não consegue vigiar comigo nem... Entenda o processo de tratamento de Deus. O que Jesus estava fazendo no Getsemane era já um tratamento para os momentos da negação de Pedro. Aí olha o que o texto está dizendo: passada-se quase... Você consegue ver a semelhança? 3 momentos de oração, 3 momentos de acusação. Da segunda para a terceira, o intervalo de 1 hora. Passando-se quase 1 hora. Quase 1 hora. Outro afirmava. E aí Mateus também vai dizer um outro detalhe aqui. O texto vai dizer que um parente de Malco. Quem foi Malco? Nós falamos aqui na história. Malco foi aquele que Pedro... Que às vezes nós esquecemos aqueles que ferimos. Mas existem pessoas ao redor que não vai esquecer da ferida que você fez. Seu rosto vai ficar gravado. O texto está dizendo que um dos empregados, um dos parentes de Malco, olha para ele, sabe quem diz? É Mateus, e diz: você estava com ele. João, nesse mesmo momento agora, terceira acusação, João vai trazer o detalhe seguinte: a sua fala
a sua fala mostra que você é um deles. Para falar com o pai, o olho pesa. Mas para falar com quem está na roda, quando a fogueira está aquecendo, consegue falar. E a forma de falar está acusando, você é um deles. Porque ele falava desse mesmo jeito. Talvez você também já viveu momentos assim, onde você esteve em ambientes e pessoas falam assim: eu sei que você não é daqui. A tua voz, o teu jeito, a sua forma de andar, a sua roupa mostra que você não é daqui. Eu sei com quem você anda. Mas a grande questão é que quando deveria falar, ele não fala. Com quem ele deveria falar no tempo certo, ele não fala. Mas agora está numa roda de acusação, uma roda de perseguição, uma roda de inquisitores, tem tempo para falar. Só que o que você fala é o que vai te denunciar também à frente. Ei, você é um deles. Aqueles que um dia foram feridos talvez por você, pelas ferramentas que você carrega, também pode fazer com que pessoas com que andem com os feridos, um dia também falem assim: ó, eu sei quem você é. Você feriu minha mãe, você feriu meu pai, você feriu meu irmão. Aí Pedro, de novo, fala: não, eu não conheço. Eu não conheço. O texto vai dizer que enquanto Pedro falava, a promessa se cumpre. O galo canta. Eu não vou entrar na questão histórica, se tinha galo ou não, tem essa bobeira, e para mim isso aí é irrelevante aqui, para uma pregação, não de forma teológica. Mas se era o galo ou era uma trombeta romana, que alguns chamam de galo, não importa. O importa é que a promessa se cumpre. E o texto diz que enquanto Pedro falava negando Joabe, o som é emitido. Por favor, versículo 60. Pedro disse: homem, não sei o que dizes. Logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Sabe o que eu quero liberar de Deus para a sua vida? É que tem promessas não, todas as promessas que um dia Jesus falou para você, ela vai se cumprir exatamente no tempo determinado por Deus. Não vai passar um minuto, não vai passar alguns dias, porque enquanto ele está falando, a promessa de Jesus se cumpre. Então toda a promessa liberada por Deus para a tua vida vai se cumprir no tempo determinado por Ele. Enquanto ele falava, o galo canta. E aqui eu quero de fato encerrar, versículo 62, o último versículo que nós lemos. Então, por favor, 61, perdão. E virando-se o Senhor, aqui a Senhor é Jesus, porque Pedro está no pátio, Jesus agora está sendo colocado numa antessala, que ele consegue ver Pedro e Pedro consegue ver ele. O outro evangelista relata isso. Enquanto Pedro negava, o galo canta, e enquanto o galo canta, virando-se Jesus, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Eu acho que todos nós, ou já fizemos isso, já recebemos um olhar. Quando você está de longe, você sabe que você cometeu um erro para com alguém, e essa pessoa cruza o olhar com você, ela só olha. Eu acho lindo aqui, porque em nenhum momento Jesus olhou e fez como eu já fiz com algumas pessoas, que eu olho e faço assim. Ou talvez como alguns já fizeram, olhar e fazer. Não, Pedro não fez nada disso, Patrick. Jesus não fez nada disso. Porque o olhar de Jesus não é para reprovar. O olhar de Jesus para nós, irmãos, sempre vai ser um olhar de amor e misericórdia. A fogueira que prepararam para você, o lugar que foi liberado, é para te apontar.
Mas Jesus, que às vezes nós decepcionamos, Ele sempre vai olhar para a gente com um olhar de amor e misericórdia. Toda vez que Jesus olha para nós, é para nos mostrar o local que nós estamos, a situação que nós estamos vivendo. Jesus só olha para ele, e só o fato de Jesus olhar, ele se lembra. E aí o versículo 62 mostra o que de fato é um arrependimento. Versículo 62, porque muitos de nós falamos que estamos arrependidos das nossas atitudes, estamos arrependidos de abandonar Jesus, estamos arrependidos de virar as costas para Ele, virar as costas para o chamado, para aquilo que Ele que está entregando para nós, prometeu um dia. Mas sabe o que o verdadeiro arrependimento ele faz? Exatamente no versículo 62. O texto diz que Pedro sai do local. Tem pessoas que sabem que não deveriam estar em determinados locais, recebem o olhar de Jesus, mas continuam na mesma situação. Não se levantam do local, não saem da fogueira, continuam no mesmo ambiente, vivendo a mesma vida, fazendo as mesmas práticas. Olha o que eu aprendo com Pedro. Ele sai, ele foge, redundante, saindo Pedro para fora. Você precisa sair de algumas formas que você tem vivido, de local onde você está, porque você entendeu que houve um erro na sua vida, houve um erro na caminhada, houve um erro na história, e você precisa sair. Não, Senhor, não quero mais, mas continua, chega a segunda, faz a mesma coisa, se senta com as mesmas pessoas, tem os mesmos comportamentos, vive a mesma história. Olha o que Pedro está nos ensinando. Ei, pare de viver nisso, sai desse local, sai dessa roda, sai desse ciclo, sai dessa vida. E a segunda coisa que eu aprendo com arrependimento é que ele sai e chora amargamente, porque verdadeiro arrependimento, ele faz com que nós venhamos a chorar. Ele cria amargura em nós. Não é um choro de normal. Eu não estou falando de você vir na frente chorando, não estou falando sobre isso. É que o arrependimento ele precisa fazer você de fato pensar e fazer com que você entenda que tudo que você viveu era uma coisa amarga. Pedro chora, saindo dali. Não, Pedro não chora na fogueira. Pedro só chora depois que ele sai. Não, primeiro você sai, depois você chora. Para de ficar querendo chorar no teu quarto, mas vivendo a mesma coisa. Primeiro sai, depois você chora. Primeiro você age, depois você chora. Primeiro você se movimenta, depois você chora. É necessário nós nos arrependermos de quantas vezes nós temos negado Jesus. E muitos de nós que às vezes nos achamos prontos. Porque a palavra aqui não era para um ímpio, não era para um gentio. Eu estou falando de um discípulo que andou com ele, viveu com ele, teve relacionamento com ele, que se achava pronto, mas está falando assim: você precisa se converter. O que é conversão? Sair do lugar de onde você está e entender que a vida que você está vivendo está errada, mesmo sendo discípulo. Fica de pé comigo, todos os discípulos que entendem que precisam mudar, por favor. Sério, adoração. Você acha que a história de Pedro termina aqui? Você acha que a forma de Deus restaurar Pedro? Não, Jesus não restaura a gente só com o olhar não, gente. Esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus vai morrer. Na sexta-feira ele é julgado. Aquele mesmo dia, agora amanhece, ele é julgado, ele é levado para o Gólgota, crucificado. Morre a sexta-feira. Sábado há um silêncio. Os romanos colocam guardas na porta do túmulo e falam: não permita ninguém ver, não deixem fazer nada com o corpo dele. No domingo, as Marias vão até a porta do túmulo. E quando elas chegam no túmulo, a porta está aberta. Quando elas entram dentro do túmulo, o túmulo está vazio. As vestes deles estão lá. Elas saem desesperadas, porque o momento que elas saem, elas estão achando assim: roubaram o corpo do nosso mestre. Roubaram o corpo do nosso mestre. De repente aparecem dois homens vestidos com vestes resplandecentes e fala: por que vocês buscais aquele que está vivo? Por que vocês buscam entre os mortos aquele que já ressuscitou, mano? Ei, se cumpriu aquilo que ele disse para vocês na Galileia, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Elas lembram da promessa e elas ficam com o coração quente. Quando elas estão prestes para ir embora, ele fala assim: calma aí,
avisa aos discípulos e a Pedro. O texto é claro: avise aos discípulos e a Pedro. Talvez se eu tivesse lá, ué, Pedro não é mais discípulo não? Deve ter feito alguma besteira, hein? Rapaz, será que ele caiu? Ué, se não está mais foto no Instagram, deve ter caído. E não posta mais nada, deve acontecer alguma coisa. Não tem mais oportunidade, não é mais discípulo. Rapaz, aconteceu alguma coisa, hein? Sabe alguma coisa com o Pedro que aconteceu? Porque, com os discípulos, mas Pedro, ué, o que aconteceu? Para de fofocar, para de especular aquilo que não te interessa. Para com isso. Às vezes o que Deus está querendo fazer, uma separação é tratamento. Quantas vezes Deus separa algumas pessoas de discípulos porque Ele quer tratar? Então nós temos que parar de especular. Porque se a Malafaia xingou, toma vergonha na tua cara, vai orar por ele, vai orar pelo Brasil. Vamos parar de especular. Você não entendeu que ainda é uma estratégia do inimigo para nos dividir? Aí eu estou falando de agora o que está acontecendo no Brasil. Sabe que a Globo não presta? Vai cair meu canal. Não presta mesmo, é um lixo, é a Globo lixo mesmo. Não presta, você não sabe que está tudo comunado para tentar dividir as nossas opiniões. Para de ficar especulando quando Deus separa alguns para tratamento. Pecadores, Pedro, falou errado, é Pedro, fala mesmo. Qual o problema? Isso não quer dizer que perdeu uma promessa, perdeu uma história, perdeu uma vivência que teve com Cristo. Avisa aos discípulos e a Pedro que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. Manda me esperar. Passa-se um tempo, Jesus aparece para alguns discípulos, confirmando. E aí de repente Pedro fala assim: eu vou voltar a pescar. Mas o que Jesus falou lá no início? Qual foi a promessa lá no início do primeiro encontro? Você não será mais pescador, você vai pescar homens agora. É porque muitos de nós temos a tendência de esquecer o que Ele falou para a gente lá no início. Porque algumas coisas não aconteceram, algumas coisas saíram fora do roteiro que nós achamos, mas é tudo direcionamento dele. Tem propósito em tudo, mas nós achamos. Está acontecendo morte, portas estão sendo fechadas, enfermidade está batendo, é perseguição, e nós estamos numa promessa continuando de pé. Só que nós temos a tendência de voltar a querer viver aquilo que nós já fomos tirados de viver. O que ele está querendo fazer? Vou voltar a pescar. Olha como esse homem é líder. E era por isso que Jesus olhava para ele, porque ele fala assim: vou pescar. E os outros? Nós vamos também. Pedro, não chamei vocês, eu falei que eu vou. Ele fala: não, se você vai, nós vamos também. O texto vai dizer que os discípulos vão pescar junto com ele. Daniel, você pesca junto comigo de vez em quando. Normalmente quando nós estamos, hoje o pastor Calazinho mandou mensagem: pastor, em nome de Jesus, vamos pescar. Ele mandou mensagem para mim hoje. Normalmente quando vocês mandam mensagem para mim assim, é porque a pessoa está o quê? Muito o quê? Cabeça quente. Estressado. Vendo problemas. Muito. Imagina Pedro, achando que a promessa não vai se cumprir. Porque ele até aparece para alguns, mas ele mesmo não viu. Sim. Tinha acabado de viver uma negação. Ele sabia de forma amargurada, falando assim: eu dei mole, eu vacilei, vou pescar. É o que a gente faz. Sim. Correto? Correto. E aí acontece com Pedro o que acontece muito contigo. Ele não pegou nada. O texto diz que Pedro não pegou nada. Por que ele não pegou nada? Porque já foi liberando a palavra lá atrás. E você às vezes não entende, quer voltar a fazer o que você fazia antes. Mas Deus falou assim: essa porta eu já fechei, não vai mais prosperar. E você quer continuar insistindo. O que Deus já falou, já fechou, já travou, já parou. Enquanto você tentar fazer, não vai prosperar. É relacionamento que Deus falou assim: está fechado, não volta. E você tenta insistir, e Deus fala: não prospera, eu não abençoo. Ele está voltando a querer fazer. Aí imagina, eu falei que a gente vai pescar. Normalmente a gente vai pescar porque a gente quer. O texto diz que a noite toda, irmão. Imagina. Meu Deus, não pega nada. Daniel. E o Daniel é assim, o Daniel vai rodando o barco. Ele é assim. Aí eu pego um peixe aqui, o Daniel: é aí que tu pegou, pastor? Eu falei: é. Aí ele dá uma desculpa, vem pro meu lado: é aqui mesmo? Eu: é. Aí o Daniel: tem como? Não vou não. Aí eu: então, vou lá para outro lado. Aí eu vou pro lugar dele. Peguei de novo. Aí meu: é aí? Ele vai rodando lá de todo mundo. Não pesque com o Daniel, em nome de Jesus. Vai pegar nada. Então tenta imaginar, você. E outra coisa, a vara que ele toca não pega nada também. É mentira minha?
Ele vem assim, nossa, que vara bonita, meu Deus, que molinete, meu Deus do céu. Aqueles olhos assim, meu Deus, eu queria ter uma vara assim. Aí tenta imaginar, irmão, você está a noite toda destruído. Tu foi para se desestressar e tu não pega nada. Imagina o coração e a mente desse homem. Eu quero matar um. Só que Jesus voltou naquele primeiro lugar também onde ele encontrou. Não é na mesma praia, mas ele volta numa praia. Jesus prepara aquele mesmo ambiente do primeiro encontro. E Jesus está na praia. Aí Jesus, está todos os discípulos na praia. Presta atenção, está todos os discípulos na praia. Perdão, está todos os discípulos pescando. Aí eles ouvem um grito de longe, vindo da praia. Eles não conseguem identificar quem é. Ele pergunta, filhos. Todos eles abandonaram, não foi só Pedro, tá? Todos abandonaram. Aí ele fala, filhos, tendes vós o que comer? Imagina eu e Daniel, tá de brincadeira, não pegamos nada. Esse camarada tá falando que tá querendo peixe ainda. Não pegamos nada. Você não pegou nada. Aí João fala assim, rapaz, eu estou meio em dúvida, mas... Aí ele pega nada, não. Então faz o seguinte, joga a rede do lado direito. 153 grandes peixes. O barco começa a pesar. Aí João entende. O texto diz que não é Pedro que entende. Eu quero que você foque nisso aqui, porque nem sempre aquele que recebe a revelação é quem Deus quer tratar. Nem todo mundo que primeiro recebe a revelação daquilo que é verdade é quem Deus quer tratar. Mas olha que coisa linda que eu aprendo com o João. É que João fala assim, eu sei que o tratamento não é comigo. Por mais que eu tive a primeira revelação, que é o Cristo, eu sei que ele não quer falar comigo. Eu sei que no fundo ele veio buscar Pedro. Aí ele olha para Pedro e fala, Pedro. Ele não fala para os outros. Ele fala, eu já entendi quem é. Porque eu deitava no peito dele, eu ouvia a voz dele. Essa voz eu conheço. Eu posso ser abandonado, mas sempre quando eu ouço a voz eu conheço. Mas eu sei que também não é comigo. A humildade de entender que às vezes Deus revela para você, mas o tratamento é com quem está do teu lado. Olha que coisa linda. Aí João olha para Pedro e fala assim, Pedrão, eu já discerni, é o mestre. Aí Pedro é o mestre. Arranca a roupa e chup na água. Se cansa, se joga, porque ao ouvir a voz daquele que está te perdoando, você não precisa esperar chegar na praia. Aprenda a se jogar, a correr na direção dele. Se não der para ir andando sobre, mas um dia ele me fez andar sobre as águas. Se não der para ir andando sobre as águas, se joga nela, mas vai na direção dele. No pátio do sumo sacerdote, o que foi aceso para acusar ele? Foi o quê? Uma? Fala alto, foi uma? Quando ele chega na praia, o que tem aceso? Uma? Talvez eu fique pensando assim, pastora Cristina, ele vai me arrebentar de novo. Não, não. A fogueira dos homens que foi acesa para você foi para tirar você do chamado. Mas a fogueira que Jesus acende para você na praia é para te dar pão e peixe. A fogueira que Jesus acende para a gente é para mostrar que para nós tem alimento. Que depois de uma noite de cansaço, de muita tristeza, de dor, existe uma fogueira acesa agora por Jesus. É Jesus dizendo assim, ó, o que o inferno acendeu para te destruir, eu vou usar a mesma coisa agora para mostrar que a minha promessa está de pé. Aquilo que o inimigo fez para te destruir, eu também vou fazer, mas para mostrar que ainda está de pé, Pedro. É uma fogueira que está acesa, mas agora não é para mostrar a sua fragilidade. 3 vezes Jesus pega ele dormindo. 3 vezes homens tentam acusar. Agora Jesus começa a fazer a primeira pergunta, Pedro, tu me amas? O texto não diz que ele não responde, ele diz, sim Senhor, eu te amo. Porque
Ele entendeu que da primeira vez que ele falou assim: eu estou pronto, eu sou o cara, eu te amo mais do que todo mundo. Ele não, já entendeu, porque tem momentos que Deus precisa nos amassar para que nós venhamos a entender quem somos. Aí Pedro responde: eu te amo. Ele fala assim: Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Porque existem variações na palavra amor no grego. Aí ele pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Mas tu me ama mais do que os outros? Não, sim, Senhor, eu gosto do Senhor. Porque Jesus usa os mesmos métodos para nossas curas. Aí pela terceira vez eu te peguei dormindo, mas hoje pela terceira vez eu estou te fazendo pergunta para te colocar de pé. Pedro, tu me amas? Senhor, antes eu falava que eu sabia de tudo, que eu estava pronto. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então Pedro, a promessa que eu fiz na praia há 3 anos e meio atrás está de pé. Apacenta as minhas ovelhas. O que passou do seu erro, Pedro, passou, ficou para trás. Eu marquei um encontro com você na praia, com uma fogueira acesa, só para dizer que eu acredito em você. Eu confio em você. Os seus erros não desqualificam quem você é para mim. As suas falhas não desqualificam o propósito que eu tenho sobre a tua vida. As vezes que você me negou não desqualifica aquilo que eu quero ainda fazer na sua vida. Vai, eu estou te dando uma liberação, eu estou te dando um haja. Pedro, apacenta, você está livre.